Hoje nós vamos resgatar hábitos e costumes do povo de antigamente. E com certeza você irá agradecer por viver no século XXI. Vocês já imaginaram viver numa época que não tinha energia elétrica, que não tinha água encanada, não tinha gás de cozinha? Como não tinha energia elétrica, portanto, não existia geladeira, não existia eletrodomésticos, né? E as cidades tinham que ter vida mais ou menos autônoma, criar seus próprios meios para sobreviver. Não havia outra maneira. Sabe, o leite, ele era comprado do leiteiro que passava na porta, em um cavalo, ou então numa carroça, com um galão pendurado, e era comprado somente para o consumo do dia. Ele tinha que ser fervido para matar as bactérias e também para impedir que azedasse. Algumas pessoas tinham problemas com as verduras, porque não existia sacolão, não existia supermercado. Então, se eles quisessem ter legumes, verdura, tinham que plantar. Então, eles plantavam no seu quintal ou então ao redor de casa. A vida não era realmente muito fácil naquela época. E como era a água para o consumo das casas? Era através de um cacimbão. Cacimbão é tipo uma cisterna bem funda, que tinha um balde amarrado a uma corda, e dali tirava toda a água para o consumo geral da família, como cozinhar, tomar banho, beber. Agora, o banho era frio. Se você quisesse um banho quente, tinha que esquentar no fogão de lenha ou então de carvão. Mas também tinha duas maneiras de tomar o banho. Era numa bacia, que não era muito higiênica, e também com uma caneca jogando água ao corpo. Agora eu quero fazer uma pergunta mais importante. Como era que se lavava roupa naquela época? Vocês lembram que as mulheres naquele tempo, elas casavam muito jovem e tinham um monte de filhos. Imagina uma família grande sem ter água encanada, sem ter energia. E lavar roupa não era fácil, não era fácil. Sabe? Eu acho aquelas mulheres daquela época umas heroínas. Eu tiro o meu chapéu para elas. Como é que elas conseguiam sobreviver? Gente, como elas tinham filhos. A minha mãe teve 12. Ela tinha amigas que teve 15. E eu lembro muito bem de uma amiga dela que teve 20 filhos. Também, naquela época, não tinha televisão, né? Não tinha energia elétrica, elas iam dormir logo cedo. O que era que podia acontecer? Não é isso? Sabe o que é que minha mãe fazia? Ela arranjou uma lavadeira uma vez por semana. Ela ia lá na nossa casa, juntava toda a roupa, fazia uma grande trouxa, colocava na cabeça e ia lavar num lugar quase 3 quilômetros da cidade que a gente morava. Lá tinha muitas lavadeiras, eram os poços que tinha lá onde elas lavavam as roupas. E eu e meus irmãos, a gente gostava de acompanhá-la, porque para nós era uma festa, era um passeio. Enquanto ela lavava roupa o dia todo, era o dia todo, a gente ficava lá brincando no meio à natureza. Era muito gostoso. E no final do dia, quando aquela roupa estava toda seca,
Ela fazia aquela trouxa grande novamente, colocava na cabeça e voltávamos para casa, quase 3 quilômetros de novo. A gente não cansava muito não, porque criança já viu, né? A noite era uma beleza para dormir. Mas hoje eu fico pensando, tadinha daquela lavadeira, como era cansativo para ela, né? Mas era assim a vida de antigamente. Não era fácil. Não era fácil mesmo. Tudo era com muita dificuldade, tudo era muito manual. E hoje a gente tem máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa, eletrodomésticos mais modernos do que tudo. Todo ano aparece um eletrodoméstico diferente, mais sofisticado. E às vezes a gente ainda reclama da vida, né? Não pode. Vamos valorizar o que a gente tem. Porque nossas mães não tiveram esses privilégios. E agora? A roupa já está toda lavadinha, sequinha. Chegou a hora de passar o ferro. Cadê o ferro elétrico? Não existia nem o nome. Era ferro fundido, pesado. Aqueles ferros à brasa, que tinha que aquecê-lo bem para poder passar a roupa. E à noite? As casas ficavam escuras, as ruas, a cidade. Dentro de casa se usava lamparina, velas, lampiões. Muitas das famílias iam dormir cedo, porque não tinham o que fazer. Outras ficavam dentro de casa com a lamparina, ainda conversando um pouco. Eu lembro que minha mãe, muitas vezes, ela deixava, após o jantar, eu e meus irmãos brincar um pouco na calçada. Porque o que iluminava ali era o céu, cheio de estrelas. Como eu tenho saudade de ver aquele céu. Muitas e muitas estrelas. E ali a gente brincava de rodas, fazia algumas brincadeiras, e quando a gente cansava, a gente deitava ali no chão da calçada e dizia: vamos agora brincar de contar as estrelas. O vencedor vai ser aquele que conta mais. Mas ninguém dava conta, porque eram estrelas demais. Sabe, gente, muitas pessoas acham que o passado é algo chato e sem importância. Outros já não pensam assim. Pensam nele de forma saudosista e até revivê-los. Odiando ou amando, uma coisa é certa. Nós podemos encontrar muitas dicas valiosas de como viver uma vida de mais qualidade, seguindo alguns hábitos de antigamente, praticados e aconselhados pelos mais velhos. Por isso, alguns fatos da antiguidade te deixam ou podem te deixar mais feliz por viver no século XXI.